Vamos supor que o seu nome seja Bárbara e no Brasil alguém resolva te chamar de Barbie, que nos Estados Unidos seria o que eles chamam de short name, e nós brasileiros chamamos de apelido. Por exemplo, Cristiane vira Cris, Carlos Eduardo vira Cadu. Alguns desses nomes trazem significados e despertam memórias, como no caso de Barbie, que pode gerar um desconforto quando o contexto faz dessa palavra um termo pejorativo. Para os americanos, a relação com o nome Barbie é diferente daquela que os brasileiros têm. Mesmo a palavra Brasil, quando escrita com um Z, desperta um outro olhar em alguns de nós. De modo semelhante, alguém que tenha nascido em North Carolina e alimente um forte apreço pela sua terra natal, irá estranhar quando dizemos Carolina do Norte, inclusive quando essa pessoa passar a estudar a língua portuguesa e tiver que compreender as diferenças no uso dos artigos como de, da ou do, e perceber que talvez a melhor tradução não fosse Carolina do Norte, mas sim Carolina ao Norte, porque ela não veio de lá, mas está lá. O modo como organizamos, traduzimos e damos significados às palavras muda o modo como pensamos, especialmente quando se trata da capacidade cognitiva, sobre a qual a consciência demonstra o seu maior potencial. Outro exemplo do que quero demonstrar é o modo como nos referimos a um trecho da ópera O Conto do Czar Saltan, de Nikolai Rimsky-Korsakov, ao qual chamamos de O Voo do Besouro. Você provavelmente conhece essa música. O autor era russo, e o excerto foi escrito em outro idioma sobre o qual a maioria de nós não tem conhecimento algum. Em russo, o inseto em questão é chamado de shmil, que em inglês tem exatamente o mesmo significado que o termo bumblebee. Bumblebee é uma espécie de abelha comum em muitas regiões dos Estados Unidos, e até mais venerada do que as simples abelhas com as quais a maioria de nós está acostumada a conviver. No Brasil, bumblebee é um tanto rara, sendo chamada algumas vezes de zangão, o que pode causar alguma confusão também, porque zangão também é a forma como chamamos os machos das mais diversas espécies de abelhas. Talvez o mais correto, para os brasileiros, seja o termo mamangaba e suas derivações regionais. Meu pai, com toda a sua influência portuguesa, costumava chamar de abelhão. Veja, falando daquele trecho da ópera, em algum ponto, durante a tradução, trocamos de abelha para besouro. E isso pode causar uma sensível diferença no modo como ouvimos a música. A imagem de uma abelha e todo o significado que damos a ela parece ser mais agradável do que aquilo que a figura de um besouro pode transmitir. Talvez a experiência que temos ao ouvir o voo do besouro fosse completamente diferente se estivéssemos ouvindo o voo da abelha.